feliz hoje, porque nesse momento terei a alegria, o prazer de poder entrevistar o pastor adventista, escritor e jornalista Michelson Borges. Nesse momento seremos prestigiados pelo conhecimento que vai ser partilhado pelo Michelson Borges. O Michelson, ele tem dedicado boa parte da sua vida para o estudo da palavra de Deus, sempre abordando temas que diz respeito à complexidade da vida humana, da natureza, do universo como um todo. Sempre que assistimos uma de suas palestras ou vídeos que ele publica em seu canal, ou lemos algum artigo que também é postado em seu blog, sempre extraímos lições e evidências que apontam para a existência de um Deus Criador. Ou seja, será uma alegria imensurável poder entrevistar esse servo do Senhor. O canal Ricardo Oliveira atingiu o número de 40 mil inscritos. E para comemorar essa conquista e retribuir o seu carinho e apoio, estaremos realizando uma série de entrevistas especiais, onde você será o entrevistador. Isso mesmo! As perguntas serão feitas por você que é inscrito no canal Ricardo Oliveira. E o primeiro entrevistado da série será o pastor Michelson Borges. O pastor adventista Michelson Borges é escritor, jornalista e um dos maiores defensores do criacionismo no Brasil. Formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, editor da Casa Publicadora Brasileira, membro da Sociedade Criacionista Brasileira e mestre em teologia pelo UNASP. Parabéns, Michelson, pelo currículo. Reitero mais uma vez a minha satisfação de poder entrevistar esse servo do Senhor que tanto tem contribuído para a proclamação do Reino de Deus. Antes de passar a palavra para o Michelson e assim permitir que ele se apresente, permita-me mandar aqui alguns abraços bem rapidinho. O primeiro abraço vai para minha esposa Adeusa, para o meu filho Danilo Oliveira, para minha filha Dalila Oliveira e também para minha mãe Evanilde. Quero também mandar um abraço especial para o meu amigo Nelson, que é um dos produtores da TV Novo Tempo, e também um abraço especial para o meu querido amigo pastor Sérgio Monteiro. Também quero mandar aqui um abraço e também um agradecimento especial para o pastor Marlon Adalto. Ele é brasileiro, mas hoje ele está pastorando lá nos Estados Unidos, e o Marlon Adalto, ele foi o responsável em fazer a locução do vídeo chamada. Aquele vídeo que eu publiquei no meu canal informando da entrevista que iria fazer com o pastor Michelson Borges. Então, Adalto, muito obrigado aí por sua atenção, pelo carinho e também pelo apoio. Quero também mandar aqui um abraço especial e agradecimento para o Gabriel. O Gabriel é um dos administradores da página Dolinho Adventista e também do canal Dolinho Adventista. O Gabriel, ele foi o responsável em fazer a montagem das imagens e a edição do vídeo chamada. Então, Gabriel, muito obrigado também aí pelo seu apoio. Fico muito grato e o canal Ricardo Oliveira agradece aí pela ajuda. Bom, sem mais delongas, nesse momento irei apresentar para vocês o pastor Michelson Borges. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o convite do canal Ricardo Oliveira. Sei que o senhor tem uma agenda muito cheia, muitas atividades para realizar no seu dia a dia, mas mesmo assim o senhor encontrou aí um espaçozinho na sua agenda para poder me conceder essa entrevista. Nesse momento o senhor tem a oportunidade, se quiser mandar algum abraço, falar de algum projeto, de algum livro, falar do seu canal Criacionismo, do seu blog, fique à vontade. Com vocês, pastor Michelson Borges. Olá, irmão Ricardo. Primeiramente quero dizer que é um prazer poder me dirigir aqui aos inscritos no seu canal, a todas as pessoas que vão acompanhar, assistir esse vídeo. Que Deus abençoe a todos. E é uma alegria muito grande poder falar de um tema que tem me envolvido, que tem me encantado já há um bom tempo, há mais de 20 anos, quase 30 anos, que é o criacionismo. Eu era evolucionista no passado e quando encontrei o criacionismo fiquei realmente muito feliz ao perceber que é possível harmonizar a boa teologia com a boa ciência. Para mim isso é criacionismo. Quero deixar também aqui então, já que você me deu a oportunidade, um convite para que as pessoas acessem o blog criacionismo.com.br. É um blog que eu mantenho já há mais de 13, 14 anos. E tem ali uma equipe agora, recentemente eu convidei uma equipe de colaboradores, cientistas, pesquisadores que têm me ajudado na produção de conteúdo de qualidade. Tenho também o blog outraleitura.com.br,
Ali eu publico assuntos mais relacionados com teologia, com Bíblia, com religião, atualidades. E o canal Michelson Borges, aqui no YouTube, sinta-se à vontade para visitar, para acompanhar as postagens, enfim, para ver o que eu tenho postado, publicado, produzido ali. Espero que seja de relevância para você e edificação da sua vida também. Muito obrigado, irmão Ricardo. O canal Ricardo Oliveira está atingindo a marca de 42 mil inscritos. E para poder agradecer a sua ajuda, a sua atenção e o seu carinho, decidi realizar essa série de entrevistas, do qual o Michelson Borges será o nosso primeiro entrevistado. O diferente ou interessante dessa entrevista é que você, meu amigo inscrito, será o entrevistador. Ou seja, você é quem irá formular as perguntas. Semana passada eu publiquei aqui no canal um vídeo chamada, onde informei a todos essa entrevista que estaria fazendo com o Michelson Borges. Muitas perguntas foram feitas, selecionei algumas e nesse momento teria a oportunidade de poder fazer a sua pergunta para o pastor Michelson Borges. Então vamos para a primeira pergunta da nossa entrevista. A primeira pergunta ela foi feita pelo Carlos Eduardo. Carlos, muito obrigado por sua pergunta. Vai aqui um abraço do canal Ricardo Oliveira. Pastor Michelson Borges, a nossa primeira pergunta ela tem a ver com o design inteligente. O Carlos pergunta assim: gostaria de perguntar ao Michelson Borges, podemos associar o design inteligente com Romanos capítulo 1, verso 20? Abro aspas. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Fecho aspas. Michelson Borges, será que podemos harmonizar a visão criacionista com a visão do design inteligente? Um cristão, ele pode crer no design inteligente? Olá, Carlos. A sua pergunta realmente é muito importante, muito interessante. Em minha opinião, podemos relacionar perfeitamente a ideia do design inteligente com Romanos capítulo 1, versos 19 e 20, porque ali Paulo fala que podemos identificar as digitais do Criador por meio das coisas que ele criou. Eu penso que Deus deixou suas digitais, as marcas, a sua assinatura espalhadas por toda a natureza, por todo o universo. Podemos perceber isso desde a complexidade e grandiosidade de galáxias, estrelas, planetas, as leis e constantes que regem o universo e que são finamente ajustadas, até em âmbito mais microscópico talvez, né? Ali nas células, nas moléculas, nos átomos, que também dependem de parâmetros finamente ajustados para existir, funcionar e para que a realidade que nos rodeia possa também existir. Então, de fato, Romanos capítulo 1, ali Paulo fala, embora ele não tivesse naquele tempo à disposição essa expressão design inteligente, mas o conceito que está ali naquele capítulo e em outras partes mais da Bíblia é exatamente o de design inteligente ou de projeto inteligente. Agora, será que design inteligente e criacionismo são compatíveis? Bom, com a resposta que eu acabei de dar, a gente pode perceber que são perfeitamente compatíveis. Só que os teóricos do design inteligente não estão preocupados com a natureza do designer. Eles estudam evidências de um design intencional na natureza, estudam evidências de um projeto na natureza e encontram várias evidências disso, mas eles não estão preocupados com a natureza do designer, a identidade do designer, porque esse modelo do design inteligente, ele é mais estritamente científico. E como as ferramentas da ciência ou a metodologia científica, né, não nos fazem alcançar o sobrenatural necessariamente, eles então se limitam àquilo que é mensurável do ponto de vista científico. Os criacionistas dão um passo além. Eles, obviamente, aceitam o argumento do design inteligente, eles entendem que há, sim, muitas evidências na natureza, no universo, de que há um propósito, de que se há um código, por exemplo, há um codificador, se há informação, há uma fonte informante, enfim, se há um projeto, há um projetista. Mas o passo além que eles dão é de identificar, sim, o designer, no caso dos criacionistas bíblicos, usando como base a Bíblia Sagrada, que também tem credenciais muito sólidas. Podemos acreditar que ela realmente é um livro inspirado por Deus. Aí teríamos que dedicar mais tempo para essa resposta, mas enfim, temos a arqueologia, as profecias plenamente cumpridas e em cumprimento. Podemos confiar nela. A Bíblia apresenta o Deus Yahweh, ou Deus Yahvé, como sendo o criador do universo.
No Novo Testamento há um detalhamento, inclusive, ao dizer que o Verbo estava com Deus e era Deus, criou todas as coisas. Portanto, nós cremos num Deus triuno e Jesus Cristo como sendo o agente dessa criação operada, feita pelo nosso Criador. Então, o criacionismo, ele aceita, sim, os argumentos do design inteligente, e, como eu disse, dá um passo além ao apresentar a natureza do designer, o nosso Deus Criador. Pastor, muito obrigado pela resposta. Nesse momento, ele fazer a segunda pergunta da nossa entrevista. A segunda pergunta, ela foi feita pelo Breno Sander. O Breno Sander, ele pergunta algo relacionado ao dilúvio. Ele diz o seguinte: Pastor Michelson Borges, podemos afirmar biblicamente que o dilúvio ele teve alcance mundial? Ele aconteceu em todo o planeta Terra? Ele pergunta também: todos os peixes morreram por ocasião do dilúvio? E tem aqui também um complemento a essa pergunta: como as milhões de espécies de vegetais de cada região do mundo sobreviveram ao dilúvio? Havia na Arca de Noé exemplares de vegetais de todas as partes do mundo? Então, Michelson, essa é a segunda pergunta feita aqui pelo Breno Sander. Breno, muito obrigado por sua pergunta. Vai aqui um abraço do canal Ricardo Oliveira. Obrigado, Breno, por sua pergunta. Também bastante interessante. Sim, biblicamente temos evidências para acreditar que o dilúvio foi global. A própria linguagem empregada por Moisés, quando ele diz que todos os montes debaixo do céu, foram cobertos por água um tanto acima deles, toda a terra, a linguagem ela é bastante abrangente. Além disso, só pela lógica podemos também entender que o dilúvio naturalmente foi global, porque se Deus tensionasse, planejasse inundar apenas aquela região ali onde Noé e sua família viviam, não precisaria ter feito uma grande arca, gastar décadas e décadas na construção de uma grande embarcação, deslocar os animais, representantes das espécies então existentes de animais, para entrar na arca, ter todo esse trabalho de armazenar alimentos, porque bastaria Deus dizer o seguinte: Noé, pega a sua família e alguns animais, nem precisaria pegar os animais, bastaria fazer uma migração. Noé, saia desse local e vá para outro. Como ele fez com Ló e a sua família, as suas filhas, ao retirar essa família de Sodoma, bastaria então tirar Noé daquela região que seria inundada. Não tem sentido realmente pensar numa construção daquela magnitude, em todo aquele trabalho, se Deus fosse apenas inundar uma região limitada. Agora, quando a gente analisa as evidências históricas e geológicas, aí as evidências se acumulam bastante, temos muitas evidências. Eu quero inclusive estimular você a ler livros criacionistas, quem sabe começar pelo meu, A História da Vida, que é uma introdução ao criacionismo. Tem os livros da Casa Publicadora Brasileira que falam sobre o dilúvio, sobre dinossauros, sobre datação, enfim, vários tópicos criacionistas. É só você entrar no site da cpb.com.br e ir ao tópico criacionismo ou ciência e religião. Tem os ótimos livros da Sociedade Criacionista Brasileira, scb.org.br, que tratam desses temas e muitos outros ligados ao criacionismo. Então temos realmente evidências abundantes, o carvão, o petróleo, o registro fóssil, a questão das sequoias. Tem um programa Origens, da Novo Tempo, que trata exatamente desse assunto. Vá no YouTube e pesquise Origens, Novo Tempo, sequoias. E você vai se surpreender com essa evidência impressionante, não apenas do dilúvio, como do aspecto recente, não da Terra exatamente, mas da vida na Terra e do evento dilúvio ocorrido há cerca de 4.000 anos. Vale a pena você pesquisar esses temas aí. Agora, sobre os peixes, naturalmente que não foram todos que morreram, Houve uma mortandade significativa, os fósseis indicam isso. Há milhões e milhões de espécimes preservados no registro fossilífero, de peixes inclusive, porque foram surpreendidos por ondas, tsunamis de lama e sedimentos. Então vários deles foram presos ali nesse mar de lama e depois com o tempo aquilo tudo foi petrificando e eles fossilizaram. Inclusive, Breno, são encontrados fósseis de peixes no momento que estavam engolindo outros. Animais marinhos que estavam dando à luz quando foram sepultados na lama. Então, isso mostra que o evento foi realmente repentino, catastrófico e repentino. Não foi uma coisa que, por exemplo, o animal morreu e o corpo ficou ali e depois foi sepultado por algum tipo de evento. Não, eles foram sepultados quando vivos.
surpreendidos por isso. Inclusive há evidências de dinossauros cujo corpo fossilizado indica sinal de sufocamento, de agonia, o que mais uma vez reforça a tese de que eles foram pegos de surpresa numa mesma época por uma catástrofe de dimensões globais, porque fósseis a gente encontra em todos os continentes do mundo, inclusive nos polos. Com respeito às plantas, não devemos pensar que Noé teria levado todas as espécies, nem de animais nem de plantas, para a arca, porque muitas dessas espécies passaram a existir no pós-dilúvio. Com a variação, com os habitats diferenciados que surgiram após o dilúvio, né, depois da catástrofe, muitas espécies tiveram que se adaptar a esses nichos ecológicos e adquirir ali morfologia, comportamento, características diferenciadas que com o tempo acabaram sendo até classificadas como novas espécies, né? Embora derivem todas de um mesmo ancestral. Por exemplo, qual foi o tipo de raça de cães ou de cão que entrou na arca? Não sabemos. Entrou uma raça original e dela derivaram todas as demais raças que conhecemos hoje. Talvez os lobos também, as raposas e as raças naturalmente selecionadas ou então artificialmente selecionadas pelo ser humano, porque algumas não existiam há poucas décadas, né? São criação entre aspas, né? Adaptações, modificações recentes. Então, nós cremos que Noé levou várias espécies do mundo de então, antediluviano, para a arca, estocou essas sementes que depois foram replantadas e muitas sementes também puderam ficar em estado latente, flutuando nas águas do dilúvio ou mesmo ali enterradas, aguardando o momento em que elas pudessem desabrochar, florescer e repovoar a terra com a vegetação. Tá bem? Repito, há muito mais detalhes que poderiam ser tratados aqui, mas como o nosso tempo aqui é limitado, né, fica o meu estímulo para que você pesquise, para que você, inclusive meu canal, se você for ali digitar dilúvio, você vai encontrar bastante material, bastante vídeos, e no blog criacionismo.com.br também, se você colocar ali dilúvio no buscador, você encontra bastante material sobre esse evento bíblico. Antes de fazer a terceira pergunta, permita-me falar algo bem interessante. Veja só, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link relacionado à minha lista VIP. Ricardo, para que serve essa lista? Para que você seja informado em primeira mão de todas as novidades do canal Ricardo Oliveira. Por exemplo, em breve irei publicar um vídeo chamada informando o nome do próximo entrevistado aqui do canal Ricardo Oliveira. Para aqueles que são cadastrados na minha lista VIP, eles irão receber um e-mail sendo informado de forma prévia quem será esse entrevistado, quem será o próximo entrevistado. Ou seja, assim você poderá formular a sua pergunta com antecedência, de uma forma bem criativa e terá grande chance de que a sua pergunta seja selecionada e seja feita aqui na nossa próxima entrevista. O cadastro é muito simples, basta você acessar o link, colocar o seu nome e o seu e-mail. Nada mais que isso, tá bom? Então no final desse vídeo, vá lá, acesse o link e se cadastre na minha lista VIP. Terceira pergunta da nossa entrevista. Pastor, quem faz essa pergunta é o Vitor. E o Vitor ele pergunta algo sobre um tema que até dias atrás foi muito debatido e discutido na internet, né? Muitos vídeos e artigos foram feitos, onde uns defendiam e outros eram contra. Ele faz aqui uma pergunta relacionada à Terra plana. Vitor, um abraço aqui do canal Ricardo Oliveira e muito obrigado por sua pergunta. O Vitor diz assim, Pastor Michelson Borges, a Bíblia diz que Deus criou águas acima do firmamento. Será que os terraplanistas têm razão? E complementando essa pergunta, nós temos aqui também a pergunta do Leandro Kelter, né? O Leandro Kelter, ele reside em Vitória, Espírito Santo e frequenta a Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Vitória. Leandro, muito obrigado pela pergunta, um abraço aqui também do canal Ricardo Oliveira e um abraço também para a sua igreja aí, Central de Vitória. E o Leandro, ele pergunta o seguinte, Pastor Michelson Borges, ele diz assim, se a Terra for plana, ela não seria a criação de Deus? Ou só seria a criação de Deus se a Terra fosse redonda? Então, Michelson, essa é a pergunta que foi direcionada a você. Olá, Vitor. Olá, Leandro. Essa questão tem realmente dado alguma dor de cabeça, né? Para especialmente criacionistas, a questão do terraplanismo, porque há pessoas associando essa ideia mirabolante com o criacionismo, como se criacionistas fossem terraplanistas, e não é verdade.
A Sociedade Criacionista Brasileira, por exemplo, repudia essa ideia, essa, não posso chamar nem de hipótese, né? Porque não tem nada de científico nisso, embora os terraplanistas tentem argumentar, usando argumentos aí pretensamente científicos, mas qualquer aviador, qualquer piloto de aviação comercial, qualquer físico, astrofísico, enfim, sabe que os argumentos usados para defender o terraplanismo são insustentáveis. Biblicamente falando, nós também não temos base para defender uma ideia como essa, porque a Bíblia não apresenta esse argumento como sendo algo factual, né? Se fôssemos pensar assim, usar a linguagem bíblica de forma literal, como em alguns aspectos, né? Nós teríamos que admitir que a Terra fosse quadrada, por exemplo, porque em Apocalipse fala que os anjos estão contendo os 4 ventos dos 4 cantos da Terra. Quer dizer que a Terra tem canto? Não. Da perspectiva de um observador colocado aqui, alguns eventos são descritos dessa forma, como por exemplo quando o livro de Josué conta que o Sol parou no céu. Veja, a gente sabe que não é o Sol que para, né? A Terra que pode ter interrompido sua rotação ou qualquer outro fenômeno que Deus tenha feito que nós não conhecemos, enfim, mas do ponto de vista de alguém postado aqui na Terra, o Sol parou no céu. Da mesma forma, a criação da Terra e da vida aqui é feita da perspectiva de alguém postado aqui na Terra. Se nós nos sentarmos numa montanha e observarmos ao redor, parece que há um círculo em volta de nós também, não é verdade? Mas não podemos usar essa linguagem e aplicá-la literalmente à nossa compreensão do formato da Terra, que é um assunto sobre o qual a Bíblia não fala. Agora, a ciência nos ajuda a entender isso, né? Matemáticos gregos na antiguidade já haviam calculado a esfericidade da Terra e o diâmetro dela, inclusive. Adventistas, então, nem pensar, né, usar um argumento desse, porque Ellen White, uma escritora que nós temos por inspirada, ela escreve coisas como, por exemplo, a nossa literatura tem que circundar o globo. Ela usa algumas vezes a expressão globo para se referir à Terra. Então, um adventista, criacionista, terraplanista é uma coisa muito estranha, né? É uma simbiose impossível. Então, eu só peço assim geralmente às pessoas que defendem esse ponto de vista que se forem criacionistas e cristãos, pelo menos guardem para si assim, essa pretensa informação para que o nosso filme não seja queimado de forma desnecessária, né? Eu vou mais uma vez indicar para vocês, né, Leonardo e Vitor, um vídeo que está em meu canal cujo título é Terraplanismo. Eu gostaria que você assistisse, tem uma hora de duração. Eu apresentei essa palestra, ela foi gravada, foi filmada, e ali eu trabalho em detalhes os argumentos que favorecem uma Terra esférica. Pode parecer estranho ter que defender isso hoje, mas fazer o quê, né? Chesterton já dizia que vai chegar o tempo em que talvez tenhamos que provar que a grama é verde, né? Então fica aí a minha indicação, vá lá no meu canal, Michelson Borges, e assista a palestra Terraplanismo. No blog criacionismo.com.br também tem bastante material sobre a questão da Terra plana. Você pode digitar no buscador do blog Terra Plana ou Terraplanismo e você vai encontrar material abundante ali para entender essa questão e defender a verdade, não é? Evitar que a nossa mensagem, que já é tão difícil de divulgar, de pregar, o criacionismo, porque há muito preconceito, evitar que mais preconceito seja atraído por uma coisa que não vale a pena, por um assunto que sequer é bíblico e muito menos científico, tá bom? Grande abraço para vocês dois. Michelson, a quarta pergunta, ela foi feita pelo Fábio Germano. E ele fez aqui uma pergunta que eu percebi que ela é bem recorrente, muitas pessoas têm dúvida em relação a isso aí, porque muitas perguntas foram feitas acerca dessa questão. E a questão é a seguinte, é sobre os dinossauros. O Fábio Germano pergunta assim, Pastor Michelson Borges, se Deus, no dilúvio, destruiu os dinossauros, como pode Jó estar se referindo a um dinossauro, Bemute, em Jó capítulo 40, versos 15 a 24? Ou Leviatã, conforme diz Jó capítulo 41, versos de 1 a 34. Se eles não existiam mais, como Jó poderia conhecer esses animais extintos pelo dilúvio? Poderia algum dinossauro, com as características do Bemute, ter sobrevivido ao dilúvio ou ter entrado na arca, mesmo em forma de filhote? Então, Michelson, essa pergunta aqui sobre dinossauro foi destinada a você. Quero mandar aqui um abraço para o Fábio Germano, muito obrigado por sua pergunta. E agora, o nosso amigo e pastor
Michelson Borges está na mira da verdade. É com você, Michel. Perguntas sobre dinossauros, elas são recorrentes em congressos criacionistas ou em palestras que eu costumo dar em igrejas, em universidades, em congressos e simpósios. Porque o tema é interessante, o tema é bastante atrativo. Eu, inclusive, escrevi um livro chamado Terra de Gigantes, publicado pela CPB, e ali eu trato desse assunto, voltado mais para crianças, adolescentes, mas com certeza é um tema que encanta a todos, inclusive adultos, né? A grande pergunta é, será que os dinossauros teriam sido extintos pelo dilúvio? A gente entende que seria realmente a melhor hipótese, porque você encontra fósseis de dinossauros por todo o planeta, em todos os continentes, como eu disse antes, até nos polos, né? E o fato é que deve ter havido então uma catástrofe hídrica que sepultou todos eles praticamente ao mesmo tempo, debaixo de muita lama e sedimentos. O livro de Jó, de fato, traz ali, e outros textos também trazem ali a descrição de grandes répteis como o Leviatã e o Behemoth. Algumas traduções bíblicas acabaram traduzindo a palavra Behemoth como hipopótamo, mas parece que a descrição não tem que ver com o hipopótamo e a solução não foi boa. Nesse caso, seria melhor deixar Behemoth, a palavra original, porque não sabemos bem que animal é esse. Nós sabemos apenas pela descrição de Jó, ou de Moisés, que escreveu o livro de Jó, que esse animal tinha um pescoço comprido, grande, se houvesse uma inundação ali, ele levantava a cabeça e não tinha nenhum problema, e enrijecia a cauda como cedro, uma cauda grande, poderosa. Hipopótamo realmente não tem nada a ver com isso, né? Alguns estudiosos criacionistas entendem que poderia ser um brachiosauro, talvez um iguanodonte, enfim, um tipo de réptil de grande porte, um dinossauro. Não sabemos se Jó teve contato com esses animais ou se a narrativa simplesmente está dizendo que eles existiram em algum passado. Mas o fato é que também existem documentos, existem algumas possibilidades de ter havido avistamentos de dinossauros pós-dilúvio. Eu me lembro aqui, por exemplo, de um navio pesqueiro japonês que içou uma carcaça de um animal que foi analisado por um biólogo marinho que estava a bordo, e ele disse que se tratava de um réptil, não de peixe e muito menos de mamífero. Alguns entendem que poderia ser até uma carcaça de plesiosauro. Existe também um relato de que na África, no Congo, até alguns anos atrás, nativos relatavam ter tido contato, visto um animal cuja descrição bate muito com alguma coisa próxima de um antigamente chamado de brontossauro ou coisa parecida. Monstro do Lago Ness, será que poderia ser um remanescente? Ali próximo encontraram fósseis também de plesiosauros. Então, existe alguns indicativos de que poderia sim ter havido, terem sobrevivido alguns espécimes de dinossauros. Talvez os dragões medievais pudessem ter originado as lendas dos dragões, quem sabe elas pudessem ter se originado de relatos reais de avistamentos de répteis de grandes proporções. Nada impede de fato que Noé tenha levado para a arca alguns filhotes de dinossauros, especialmente os herbívoros, né, aqueles que originalmente foram criados por Deus e que não representariam um grande problema inicialmente. Com o tempo, várias dessas espécies acabaram sendo extintas, como também aconteceu com mamíferos, o mamute, por exemplo, aves, o dodô e outras espécies que não conseguiram se adaptar bem ao mundo pós-diluviano e acabaram depois se extinguindo. Eu deixo mais uma vez aqui para você uma recomendação de que você assista no meu canal, Michelson Borges, ao vídeo Dilúvio e Dinossauros. Acho que você vai achar interessante esse material. No blog Criacionismo também tem muita coisa sobre dinossauros, sobre o dilúvio. Fica aqui então a minha recomendação para que você assista, para que você leia e forme aí a sua visão a respeito desse assunto, tá bom? Obrigado pela pergunta, realmente muito interessante. Quinta pergunta. Pastor, essa pergunta ela foi feita pela Mara Bustamante. A Mara ela frequenta a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Piquete, São Paulo. Então, Mara, muito obrigado por sua pergunta. Vai aqui um abraço para você aqui do canal Ricardo Oliveira e também um abraço aí para todos que frequentam a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Piquete, São Paulo. Ela diz aqui também que é inscrita no canal do pastor Michelson Borges. Quero lembrar vocês que o link do canal do pastor Michelson Borges está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então se inscreva também no canal dele, caso você não seja inscrito. Michelson, a Mara pergunta o seguinte:
Ela diz assim, a pergunta dela tem a ver com vida em outros planetas. Ela diz assim, qual a posição do criacionismo científico sobre a possibilidade de vidas em outros planetas? Michelson, será que a Bíblia fala algo sobre essa questão? Olá, Mara. Primeiramente, muito obrigado aí por você seguir o meu canal no YouTube e obrigado também pela pergunta, que, assim como a dos dinossauros, é bastante recorrente, né? E chama atenção, especialmente nesses tempos em que ouvimos falar tanto em ufologia, em abdução, em avistamentos de possíveis avistamentos de discos voadores e coisa parecida. Será que a Bíblia dá margem para pensarmos que exista vida em outros planetas, vida inteligente em outros planetas? Creio que sim, e muitos criacionistas pensam também desse jeito, porque quando você lê a Bíblia e encontra, por exemplo, um texto lá em Jó, bem no comecinho do livro, em que há uma reunião cósmica ali e o relato de Moisés diz que os filhos de Deus vieram comparecer à presença de Deus, não podem ser anjos, portanto, porque eles sempre estão perto de Deus, esses filhos de Deus possivelmente sejam representantes de outros mundos. Há textos também da escritora Ellen White, e já que você é adventista e eu também, nós cremos, né, na inspiração desses textos também, não cremos que seja uma segunda Bíblia, mas o que ela escreveu nos ajuda a entender um bocado de coisas, né, inclusive nos aproxima ainda mais da palavra de Deus. Ela fala também sobre esses outros mundos, mundos não caídos, em que o pecado não teve o sucesso que teve aqui, infelizmente, em nosso planeta. Então nós cremos sim que quando Jesus voltar, possivelmente conheceremos nossos irmãos cósmicos, digamos assim, né? Mas também tem havido muita contrafação desse assunto, muito desvio e o próprio inimigo de Deus tem usado, sem dúvida nenhuma, esse tema para enganar as pessoas. Por isso temos que tomar bastante cuidado. Mais uma vez, eu vou deixar aqui uma indicação de vídeo para vocês, especialmente a você, Mara, que é o vídeo Extraterrestres Existem, que está lá no meu canal no YouTube. Então ali eu falo bastante sobre esse tema, explico da perspectiva bíblica, da perspectiva dos textos de Ellen White, o que a ciência tem trazido a respeito desse tema também. E recentemente eu postei no meu canal uma palestra sobre Apocalipse 11. O que tem a ver Apocalipse 11 com ufologia? Eu recomendo que você também veja essa palestra, porque o tempo aqui não permite a gente entrar também em detalhes, né? Então, resumindo, criacionistas bíblicos creem sim que possa haver vida inteligente em outros planetas. Seria um grande desperdício de espaço Deus ter criado um universo tão vasto, só em nossa galáxia, a Via Láctea, há mais de 100, 200 bilhões de estrelas, e cada uma delas possivelmente tenha planetas orbitando. A nossa galáxia é uma entre bilhões, então calcule a quantidade de planetas que poderiam ser habitados. Realmente seria um grande desperdício de espaço ter vida apenas na Terra, em nosso planeta. Eu quero só, Ricardo, me permita retomar aqui um ponto que ficou para trás na pergunta feita sobre terra plana, terraplanismo, né? A pessoa lá perguntou com respeito à água acima do firmamento e abaixo do firmamento, né? Criacionistas entendem sim que antes do dilúvio havia uma camada espessa de vapor d'água acima da atmosfera e que por algum motivo, talvez um bombardeio de asteroides, de meteoritos, essa camada de vapor teria condensado e chovido sobre a Terra, então, o que explicaria as comportas do céu que se abriram e fizeram com que chovesse 40 dias sobre a Terra. Então nós cremos sim que havia uma camada protetora de vapor d'água suspensa. Agora, a palavra firmamento não é a palavra mais adequada para se traduzir a expressão hebraica raquia. Na verdade, as traduções que trazem ali expansão seriam as mais adequadas, porque o que nós temos é a atmosfera, a criação da atmosfera por Deus, os gases. Os terraplanistas entendem que há uma cúpula sólida. Portanto, para os terraplanistas, satélites, a ida do homem à Lua seriam tudo ilusão, engano da NASA, uma teoria da conspiração, coisa parecida. Terraplanistas também não acreditam que o ser humano saiu da atmosfera e foi para algum lugar fora daqui, como para a Lua, por exemplo. Eu dei estudos bíblicos para uma moça que, por sinal, se batizou, graças a Deus, foi batizada, e ela estuda engenharia aeroespacial na Rússia. A universidade dela fica bem próxima da Roscosmos, que é a agência espacial, a NASA da Rússia, digamos assim. E de vez em quando cosmonautas vão até a universidade falar, dar palestras, e um dia ela perguntou para um deles: escuta, diga para mim, os americanos foram ou não foram à Lua? E o russo, o astronauta, o cosmonauta russo disse: nós queríamos que eles não tivessem ido,
Nós gostaríamos que eles não tivessem ido. Então veja, se um cosmonauta russo, se um russo que teria tudo para não acreditar ou não querer que os americanos tivessem vencido essa corrida e tivessem posto lá os primeiros seres humanos no solo lunar, se um russo não duvida disso, acredita que isso foi possível, vai ser um brasileiro aqui no YouTube, talvez, com seus canais sensacionalistas, que vai dizer o contrário? Sinceramente, eu não vejo lógica, razão nenhuma para a defesa de teorias conspiratórias como o terraplanismo, a não ida do homem à lua, negar-se a vacinar-se, coisas por aí que estão se espalhando, não é? Por falta de informação segura. O meu conselho é: confira sempre a fonte do que você recebe. Pesquise, vá atrás, né, das fontes corretas e seguras para formar a sua opinião. Não acredite em qualquer vídeo que você assiste aí na internet, nem nesse aqui, né? Inclusive, nós temos que ser como os bereanos na Bíblia, aqueles que, mesmo quando ouviam uma pregação de Paulo, do apóstolo Paulo, eles iam conferir nas escrituras se era assim mesmo. Sejamos como os bereanos. Não aceitemos qualquer informação que nos passam, vamos conferir nas fontes, quer sejam bíblicas ou científicas, para formar nossa opinião, nossa cosmovisão, com base em argumentos, em fatos, em evidências concretos, seguros e dignos de confiança, tá bom? E para encerrar nossa entrevista, veja só, tem uma última pergunta. Michelson, tanto o evolucionismo quanto o criacionismo são teorias, e ambas as teorias não foram provadas cientificamente. Ou seja, aqueles que acreditam no evolucionismo acreditam através da fé. Do mesmo modo, aqueles que creem num Deus criador e no criacionismo acreditam através da fé, porque ambas as teorias não foram provadas cientificamente. Sabemos que o evolucionismo é cheio de lacunas, de achismos, de hipóteses, né? Temos aí os elos perdidos que nunca foram encontrados, a teoria do Big Bang que não pode ser testada, provada e repetida dentro da sala de ciência. Do mesmo modo, não podemos provar Deus usando as ferramentas da ciência, porque a ciência trata daquilo que é testável, daquilo que é palpável, daquilo que é falseável. E Deus é algo que transcende toda essa questão. Então, quem crê no criacionismo e quem crê no evolucionismo, creem através da fé. Alguém já disse no passado, né, que disse que do nada, nada se cria. Porém, aqueles que acreditam no evolucionismo dizem que do nada surgiu tudo. Tempo, matéria e espaço. Alguns afirmam que isso não é fé, e sim fideísmo, porque a fé ela é racional, tá bom? Então, diante disso, Michel, a minha pergunta é o seguinte: o que é que te levou a crer de que de fato existe um Deus criador? O que é que te levou a crer na teoria do criacionismo e abandonar, descartar a teoria do evolucionismo? Qual é a maior evidência que o senhor se agarra e essa evidência te prova de forma definitiva de que existe um Deus criador que criou tudo, tempo, matéria e espaço? Gostaria de saber qual a sua opinião acerca dessa questão. Olha, Ricardo, essa questão dá muito pano para manga, dá para discutir vários aspectos e subaspectos dessa pergunta, né? E a gente tomaria aqui, eu acho que, muito tempo realmente para tratar em detalhes de cada uma dessas questões. Mas, primeiramente, é bom que se diga que existem aspectos válidos na teoria da evolução. A seleção natural, por exemplo, é um fato aceito por criacionistas e ela explica bem as variações que há no mundo animal, vegetal. Mutações também ocorrem, embora a gente saiba hoje que elas são deletérias, não originam novos planos corporais, novos órgãos funcionais, mas elas existem. Adaptações, resistência a antibióticos faz com que bactérias possam adquirir novos comportamentos e até ser consideradas eventualmente novas espécies. Isso é fato. Agora, a chamada macroevolução, essa é meramente hipotética. A ideia de que a vida, com toda a sua complexidade e diversidade, teria se originado de uma célula primordial lá no mar primitivo, uma sopa orgânica. Essa ideia, a biogênese, né, da macroevolução, ela realmente é hipotética. Então o que temos que fazer é seguir o conselho de Sócrates, né? Siga as evidências, levem aonde levar. Nós temos então que pesar as evidências, analisar o que cada modelo afirma. E às vezes a própria palavra teoria nem sempre é a mais apropriada para
se referir à macroevolução, por exemplo, e talvez nem ao criacionismo, né? Nós aceitamos, na verdade, a definição de modelos conceituais, porque teoria já é alguma coisa assim bastante sólida em termos de argumentação e de evidências científicas, né? Talvez a palavra mais apropriada para o modelo macroevolutivo fosse hipótese, alguma coisa assim. Big Bang. Existe muita mistificação, muita ideia equivocada com respeito a esse modelo padrão, modelo da física, né? O modelo real, ele prevê apenas a criação, veja só a palavra, a criação do tempo e do espaço, depois a matéria, e o universo em expansão. A expressão Big Bang foi dada por evolucionistas para debochar de um modelo que foi formulado por um padre, Lemaitre. Então, na verdade, esse modelo, que depois foi chamado de Big Bang e o nome acabou pegando, ele é altamente teológico, porque se nós partirmos do pressuposto bíblico, nós entendemos que Deus de fato criou, a partir do nada, tempo, espaço e matéria. Então há muitas incompreensões nesse meio aí da cosmologia, da teologia, e algumas coisas poderiam ser talvez mais bem entendidas. Eu publiquei no meu site, no meu blog criacionismo.com.br, na seção de entrevistas, uma entrevista com o astrofísico Eduardo Litz, e eu sugiro que você, que está nos acompanhando agora, leia essa entrevista para entender um pouquinho mais essa questão de Big Bang, de galáxias e que relação que isso tem com a teologia bíblica. Eu costumo me espelhar, Ricardo, nos chamados pais da ciência, nos precursores da ciência. Isaac Newton, Copérnico, Galileu, Blaise Pascal, todos esses grandes cientistas que nos legaram, na verdade, o método científico, eles criam em Deus e seguiam a Bíblia. Eles podiam ser chamados, quem sabe, até de criacionistas. Newton, por exemplo, escreveu um livro interessantíssimo sobre Daniel e Apocalipse. Escreveu tanto sobre teologia quanto sobre ciência, né? E descobriu tantas coisas, avançou tanto nas áreas do conhecimento, justamente porque ele não dispensava nenhuma das duas lentes que são tão importantes para a gente enxergar a realidade, a teologia e a ciência. Ciência, para esses precursores, era uma caixa de ferramentas, digamos assim, com a qual eles podiam estudar a natureza. Ciência não é um protocolo aristotélico, ciência não é metodologia, ciência não é física, matemática, biologia. Ciência é uma caixa de ferramentas eminentemente matemática que nos ajuda a entender a vida, o universo, o mundo que nos rodeia. E esses grandes homens e mulheres da ciência não inventaram a ciência, não inventaram a matemática, eles descobriram isso. Não inventaram o cálculo, eles descobriram o cálculo e com essas descobertas puderam avançar muito no conhecimento daquilo que nós chamamos de realidade ou do universo. Eles eram criacionistas e eu creio que nós, como criacionistas hoje, também estamos em boa companhia ao não dispensar nem a lente da teologia, nem tampouco a da ciência, a ciência verdadeira, que é aquela que nos possibilita entender o mundo que nos rodeia. Tá bom? Michel, só quero agradecer mais uma vez pelas respostas. Muito obrigado pela entrevista. Tenho certeza que o conteúdo desse vídeo vai agregar conhecimento. Meus inscritos com certeza gostaram de tudo aquilo que foi respondido aqui, as perguntas que foram abordadas. Quero agradecer muito pela atenção, pelo carinho e também aí por ter encontrado espaço na sua agenda e estar aqui no canal Ricardo Oliveira, nos ajudando a crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Sabemos que as informações elas são manipuladas, são tendenciosas. A mídia ela não dá espaço para o criacionismo, do mesmo modo que dá para o evolucionismo. E canais como o do Senhor e o meu e outros canais que existem por aí abordam temas como este, proporcionando a cada um de nós a possibilidade de crescermos no conhecimento acerca desses assuntos que são tão relevantes para o cristianismo, tá bom? Quero agradecer também a você, inscrito nesse canal, que fez sua pergunta. Me desculpe se a sua pergunta não foi selecionada, outras entrevistas serão feitas e em outras entrevistas o tema será livre, ou seja, as perguntas que foram feitas para o Michelson Borges foram feitas dentro de uma temática que envolvia o criacionismo, o evolucionismo, o design inteligente ou algo do tipo, tá bom? Mas vai ter entrevistados aqui que as perguntas vão ser só sobre profecias do Apocalipse, outros serão tema livres, tá bom? Então você terá a oportunidade de poder fazer a sua pergunta mais uma vez. Não se esqueça de se cadastrar na minha lista VIP e assim você de forma prévia poderá formular aí uma pergunta bem legal, tá bom? Amigos, quero aqui agradecer de coração por sua participação. Michelson, por favor, as suas considerações finais. Ricardo, eu espero que tenham sido úteis as minhas respostas.
Repito que elas foram muito breves, né? Até porque nós não queremos que esse vídeo fique gigantesco, né? Mas fica aqui o meu estímulo para que você que está nos acompanhando aqui pesquise, investigue, leia bons livros, né? Para você poder formar realmente uma sólida cosmovisão criacionista, bíblica, e mesmo que queira discordar, como dizia Blaise Pascal, que os homens conheçam bem, primeiro, aquilo que estão descartando antes de descartar, né? Que você conheça bem o que o modelo criacionista ensina antes de, quem sabe, criticá-lo ou descartá-lo. Pesar as evidências. Isso é honestidade intelectual. E eu espero que você possa agir dessa forma e que possamos, assim, promover um diálogo respeitoso, tanto entre teístas quanto ateístas, criacionistas e evolucionistas, a fim de buscar aquilo que todos nós queremos encontrar, eu creio que é assim, que é a verdade. Que Deus o abençoe e muito obrigado, Ricardo, por essa oportunidade. Um grande abraço. Michelson, um abraço e obrigado mais uma vez. Amigos, nunca esqueçam, a Bíblia ela é enfática em dizer, existe sim um Deus Criador. Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Apocalipse 14 faz um convite para todos os seres humanos da face da terra, onde diz o seguinte, adorai aquele que fez o céu, terra, mar e fonte das águas. Amigos, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus Criador. Um abraço, fica na paz, curta esse vídeo e até a próxima. Você já adquiriu o audiolivro Perguntas Complexas Simplificadas do professor Leandro Quadros? 27 perguntas são respondidas de forma clara, simples e objetiva. Ótimo para ouvir no carro ou presentear um amigo. Adquira também o curso de homilética do professor Leandro Quadros e aprenda técnicas de como pregar e dar estudos bíblicos com mais eficiência e de uma maneira a impactar a vida das pessoas. Prepare-se e prepare a sua igreja para proclamar o Evangelho de maneira sólida. Perguntas complexas simplificadas e curso de homilética do professor Leandro Quadros. Peça já o seu. Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.